Xadrez, posições fechadas. Nessa lição, iremos aprender como reconhecer uma posição fechada. Continuaremos com a defesa francesa e entenderemos como criar planos estratégicos examinando a estrutura de peões. Nessa posição, se brancas avançarem em E5, teremos uma variante conhecida como variante avançada da abertura francesa. Negras decidem aumentar a pressão sobre E4 e desenvolver uma peça. Com esse lance, brancas ganham um pouco de espaço e atacam o cavalo em F6. Ele também poderia ter sido jogado em lugar de cavalo C3. Negras são obrigadas a recuar o cavalo, mas possuem um bom contra-ataque com C5. Dessa maneira, vai se configurando uma disputa em uma estrutura de peões fechada. Brancas tentarão manter um centro sólido e atacar na ala do rei, favorecido por sua estrutura de peões apontando para este lado. Enquanto isso, negras farão de tudo para atacar a casa D4, desenvolvendo seus peões na ala da dama, em acordo com sua estrutura de peões em F7, E6 e D5. Observe que nenhum peão foi trocado no centro, e, portanto, nenhuma coluna foi aberta na posição. Essa posição é classificada, portanto, como fechada, pelo fato da estrutura de peões ao centro estar travada. Nenhum peão pode ser trocado. Normalmente, brancas deveriam evitar avançar o peão de F na abertura. Mas, nesse tipo de posição, pode-se considerar a exceção à regra. Brancas estão antecipando a estratégia de negras em contra-atacar ao centro, por meio do avanço de C5. O objetivo de F4 é dar suporte extra ao peão de E5, que pode se tornar vulnerável no futuro. O espaço extra na ala do rei também irá ajudar no ataque das brancas posteriormente. Sem esse avanço de C5, negras iriam acabar em uma posição muito restrita. Brancas desenvolvem uma peça que dará suporte ao centro avançado. O ideal, no que se refere a uma estrutura de peões, seria brancas poderem recapturar em D4 com um peão, mas recapturar com o cavalo é a segunda melhor opção. Não existe pressa na troca de peões. Negras podem fazê-lo a qualquer momento. Por outro lado, não faz sentido brancas capturarem em C5, ajudando negras a desenvolverem seu bispo ou mesmo seu cavalo, de D7 para uma posição mais ativa. O desenvolvimento do cavalo negro para C6 aumenta a pressão no centro. Uma importante característica das posições fechadas é que o valor do cavalo aumenta em relação ao do bispo. Devido à posição estar fechada, ambos os lados acham dificuldades em encontrar boas diagonais para seus bispos. Em especial, nessa posição, o bispo branco de casas negras e o bispo negro de casas brancas serão bispos ruins, devido aos respectivos peões centrais que ocupam casas de mesma cor a deles. Brancas desenvolve o bispo em suporte aos peões centrais. Mesmo não sendo ativo, ele é uma peça útil para defender os peões brancos nas casas negras. O bispo então serve como defensor da posição central das brancas. Negras desenvolvem o bispo do rei e preparam um roque. Em algum ponto, os peões de D4 e C5 serão trocados, mas a estrutura de peões permanece a mesma. O peão avançado em E5 garante às brancas mais espaço. Ainda assim, negras possuem uma posição sólida. É usual que em posições fechadas, ambos os lados joguem no lado onde possuem mais espaço. Na situação ao lado, a vantagem de brancas está na ala do rei, graças a seu peão avançado em E5. Já a vantagem de negras está na ala da dama, onde em geral existe a possibilidade de avanço em A6 e B5, com bom espaço de jogo. Muito embora seja perfeitamente normal que brancas roquem na ala do rei, frequentemente, nessas posições, opta-se por rocar na ala da dama. O roque grande sinaliza que brancas irão prosseguir com um ataque na ala do rei. Desenvolver o bispo para E2 e rocar pequeno também seria possível, mas levaria a um jogo mais agudo em termos de posição.
por meio de A6, negras começam sua expansão na ala da dama. Neste ponto, é possível fazer uma avaliação geral da posição. A estrutura de peões indica que brancas deveriam jogar na ala do rei, aproveitando o espaço que possuem. Seus movimentos potenciais incluem H4, G4 e então G5. Por outro lado, negras tentarão contra-atacar na ala da dama, por meio de B5 e depois B4. Um importante conceito estratégico a ser entendido é: quando o centro está bloqueado, o ataque é mais efetivo pelos flancos, ou seja, pelas alas. A influência da estrutura de peões em determinados planos de jogo, na posição, será mais analisada nas lições de estratégia de jogo. Finalizando essa posição, brancas jogam H4, iniciando seu ataque na ala do rei. É possível também compor um ataque jogando G4, bispo D3 e então avançando em F5. Já negras eventualmente capturarão em D4 e usarão a casa C5 para dar mais atividade a seu cavalo ou ao seu bispo. Como dito anteriormente, é possível armar um plano de jogo por meio de B5, seguido de B4, com um ataque ao rei branco. Os jogos em posições fechadas são em geral bem complexos, lentos e com muitas manobras de peças. Quando os reis estão rocados em lados opostos, quem for mais rápido em atacar o rei adversário na ala onde tem espaço terá vantagem.